Muito bem, olá gente, como vai? Tudo bem? Olha só, muita coisa para se falar, muitos assuntos esta semana, mas algo que não aconteceu só essa semana, já aconteceu de uma forma bem mais drástica, que foi aquele atentado em Suzano, na cidade de Suzano, que envolveu aí adolescentes. E vem acontecendo após isso algumas ameaças em muitas escolas, né, particular ou pública em boa parte do Brasil. E aí, quando a polícia vai investigar, se descobre que são brincadeiras por parte de alguns alunos que se utilizam da tragédia ocorrida em Suzano para chamar atenção na escola ou provocar de alguma maneira. Muitas vezes, né, aquele ato tem diferentes significados, não só a forma de querer chamar atenção para si, através de uma brincadeira, de uma tentativa, né, de brincadeira, ou através deste ato também uma forma de um grito de socorro. Exatamente. Nós podemos observar que a violência no meio escolar não é de hoje, tem a violência através do bullying, sempre existiu para uns, isso é frescura, no meu tempo me chamavam de gordinho, de vara de tirar coco, porque eu sou muito alto, outro que era magrinho, outro que era gordo, mas naquele momento, naquela época, para muitos, e talvez na maior parte dos casos, o que aconteciam eram aquele bullying, que colega brincava com o outro sem o teor da maldade, sem o peso, né, pejorativo, como hoje nós encontramos. Dentro do ambiente escolar são formadas várias aldeiazinhas, né, grupinhos, em que um detona com o outro, tentando, né, estar em um patamar, se nós podemos dizer assim, em um núcleo social dentro da escola. Um grupinho rivaliza com o outro, que você quer se destacar, quer ser mais valorizado, e quando parte, então, para a violência física, aí já vamos para os finalmente, mas precisamos saber o que é que aconteceu, vem acontecendo nas escolas. E aí, meu amigo, não tem como negar, a família tem que buscar fazer parte, com toda certeza, né? Com toda certeza, vir fazer parte dos problemas escolares. Qual foi a última vez que você foi à escola do seu filho? Provavelmente, quando você foi chamado, né? Quando você foi chamado para uma reunião ou algo assim. Você não chega de surpresa na escola do seu filho, não vai fazer uma visita à escola do seu filho e muitas vezes não percebe que nem sempre ele é a vítima, né? Nós pais temos sempre essa ideia de que os nossos filhos podem ser vítimas, porque os nossos filhos não estão preparados, né? Eles não vão saber lidar com essa competição escolar, com a frustração, com a ofensa. E muitas vezes você acha que o seu filho é vítima, mas muitas das nossas crianças, quando estão em um grupo, para pertencer àquele grupo, o que é que acontece? Ele veste a camisa, ele se adapta àquele grupo. Então, se é um grupinho que gosta de rock, de repente seu filho começa, para ser aceito nesse grupo, ele começa a gostar de rock. De repente, ele é natural do ser humano, né? Essa sensação de pertencimento, de pertencer a algo. O ser humano por si só, como já diz aquele velho chavão, o homem não nasceu para viver só, e sim em comunidade. E devido a essa necessidade, muitas vezes, né, o jovem, a criança, ele não percebe, não tem essa percepção de que, para ser aceito em um grupo, qual a real necessidade, o que é que aquele grupo vai acrescentar a ele e o que é que ele é capaz de fazer, né, para ser aceito neste grupo. Então é importante também que você analise que quando seu filho é vítima de bullying, de piadinha ou de apelido, a preocupação é uma. Mas quando é o seu filho que faz junto com coleguinhas, porque o coleguinha achou engraçado, ele, para participar daquela graça, também participa fazendo bullying com alguém e muitas vezes você não está a par do fato. Então é importante que a família faça parte. Afinal de contas, quando chega às vias de fato e esse sofrimento, olha, a gente
já passou daquele estágio de, olha, é um sinal de alerta. Não, já não é mais sinal de alerta. Tem que saber o que é que está envolvendo a criança, né? Essa necessidade de impor o que ela quer, o que ela deseja, ou então o pensamento dela. E, infelizmente, muitos pais não têm essa visão, né, mais periférica, que possa ser mais ampla, para ele perceber que muitas atitudes dele, o filho copia. Por exemplo, não só no dia a dia, com outros fatores, mas na última eleição, muitos pais estavam em casa dizendo, isso é um vagabundo, isso aí não vale nada, isso aí é coisa de gay, olha, porque Deus não gosta disso. E ele sempre, temos que respeitar a forma de pensar. De repente a sua família é uma família que tem padrões religiosos muito rígidos, cada um tem, ou então, mas o que a gente quer discutir aqui é que muitas vezes não seja por questões políticas, ou até no futebol, quando você está torcendo, você, essa porra desse. Tudo isso, seu filho copia. Sim, você acha que é natural. Não tem nada demais. Então, quando nós falamos que o filho copia a atitude dos pais e o pai não percebe que ele vai copiar aquela atitude, aquele comportamento, aquela voz alterada, quando o pai reclama, quando o pai critica, quando a mãe aponta os defeitos dos outros, ele vai dizer, olha, minha mãe fez, o meu pai fez. Ele impôs, ele gritou, ele diz, olha, é assim que quem manda aqui, né? E isso, muitas vezes, não é a maneira de se impor na vida. Impor a sua posição diante das adversidades. E é nessa questão em que a gente chama o alerta e faz aquele alerta. Como você tem agido dentro de casa ou na presença do seu filho, para que ele venha ter atitudes como essa. Uns dizem, não, mas isso aí é do garoto, isso é do íntimo, é o videogame. É o videogame é violento. Olha, eu conheço pessoas, né, que jogam videogame e que elas não servem de gatilho para um comportamento. Talvez seja um momento de extravasar no videogame. Um comportamento que já está tendendo a ser mais violento, a ser mais agressivo, e muitas vezes é no jogo agressivo que ou você desenvolve, apura, ou você... Essa parte aí é objeto de estudo. Alguns psicólogos começam a discutir sobre isso. Mas isso aí é muito complexo, né? De indivíduo para indivíduo. E aí, como nem toda família tem um psicólogo em casa, entre aspas, porque toda mãe, todo pai, né, tem essa intenção, essa obrigação de estar acompanhando seus filhos no que quer que seja que eles façam. E aí nós começamos a colocar e acreditar, não, mas isso aí está nas escolas, porque todos os alunos são violentos, e cadê o professor? No meu tempo eu tinha um bom professor, hoje os professores... Você já observou que todos nós estamos sempre buscando algo para tentar justificar um fato errado, uma tragédia, temos que procurar, né? E esquecemos de ver que na escola não é um ambiente de presídio, né? Não é um ambiente de presídio, não é só aquela competição, não é só bullying. Existe, aqui como eu falei, aqueles grupos de pessoas em que, nesses grupos, nessas pequenas ilhas sociais dentro da escola, existem pessoas boas. E nós, muitas vezes, damos mais espaço no nosso dia, na nossa vida, né, para as notícias ruins, para problemas com determinados alunos, quando esquecemos que existem muitos alunos bons. Olha, recentemente teve aquele aluno que ganhou um celular, bolo de aniversário, porque os alunos da sala, grande maioria, aqueles que não participaram indiretamente, em comemorar o aniversário do garoto, e também deu um celular de presente para ele. Eles perceberam, todos nós aqui temos celulares, todos nós temos condições, e determinado aluno, ele não tem condição financeira, não tem um celular, chega aqui todo mundo com seu, ele no canto, sem poder fazer nada, porque a família dele não tem condições para dar um para ele. Os alunos,
fizeram a vaquinha, sem perguntar ao pai e à mãe, pai, mãe, pode fazer a vaquinha lá na escola? Não. Eles fizeram a vaquinha e proporcionaram um momento como esse. E aí é nesse momento que a gente tem que observar que existem muito mais também pessoas solidárias, só que elas não podem ficar isoladas. Foi necessário fazer uma vaquinha. De vaquinha precisa de uma reunião de amigos, né? Eles estão de acordo com aquela ação, então se juntaram. Então o bem precisa também se unir e as pessoas se identificarem no outro. A partir do momento que você se identifica com a bondade do outro, com a educação do outro, com a solidariedade do outro, isso vai se fortalecendo. Mas para que seu filho se identifique com grupos assim, ele precisa ver em casa primeiro essa solidariedade, essa amizade, esse carinho, precisa perceber em casa. Em quantas casas, muitas famílias já não fazem mais isso. E aí também tem aqueles que culpam o professor, que o professor deveria estar atento, o professor deveria estar acompanhando, como se o professor fosse a babá, né, a babá do seu filhinho. E olha, não vamos exagerar, não, mas tem muitos professores que se dão muito bem com os seus alunos. São verdadeiros amigos. Isso. Então, quando for questionar ou buscar um Cristo, né, para colocar e crucificar quando acontecem problemas na escola, é bom você observar que, primeiro, que essa responsabilidade não é como do professor. O professor, além de ensinar as matérias, matemática, português e tudo mais, eles criaram laços, né, junto aos alunos, para poder consolidar esse processo de aprendizado e confiança, porque tudo vem da confiança, professor e aluno, para que se tenha aí o melhor desempenho pedagógico. E aí nós temos que ter atenção que isso começa também em casa. A partir do momento em que você começa a perceber que na escola muitas vezes não tem essa relação professor e aluno, talvez, como eu disse, porque você não tenha percebido que talvez em casa o seu filho não esteja aberto a esse tipo de relação. Tem muitos alunos que não têm essa abertura, nem permite-se a conversar, dialogar com o professor. E você não percebeu que aquela criança, aquele seu bebê, lembra? Aquele seu bebê que quando você chegava em casa, a primeira coisa que você queria ver era o sorriso estampado, né, no rosto, é aquela risadinha gostosa, era botar no colo, era toda vez ele correr para os seus braços. Sabe, aquele momento que ninguém jamais vai tirar da sua história. Pois é, só que o seu bebê cresceu. O seu bebê cresceu e você talvez não tenha se apercebido ou se apercebeu e preferiu se distanciar. Por quê? Porque muitos alunos, aqueles jovens na idade escolar, eles estão em formação de absorção, absorver conhecimentos, absorver mundos diferentes que vão além da porta de casa. E aí quando eles trazem esses novos conhecimentos, ele conhece um coleguinha que pensa diferente, ele conhece uma outra coleguinha que começa a levar informações diferentes para ele. Ele começa a se perceber que ele também tem sonhos, que ele também tem vontades, que ele também quer ficar depois da aula, né, na quadra, que ele também quer. Isso para muitos pais é transgredir regras, transgredir a ordem, os deveres, as obrigações, porque o papai disse, a mamãe disse que tem que ser assim, e aí você tem que ficar atento que seu filho não está aquartelado. A sua casa não pode se tornar um quartel. E é nesse momento de construção, né, desse elo importante, filho e pais. Seus filhos têm que entender que vocês querem um bem, estão lá abertos e também podem abrir mão, né, já que nós, pais, temos esse conhecimento, nós sabemos que algumas coisas nós podemos abrir mão, podemos ceder para criar esse laço com os filhos, né? Isso não significa que você vai permitir que seu filho faça algo errado, que seja colocado isso de maneira irresponsável. Nós podemos ter esse elo com os nossos filhos, nós podemos criar esse elo com nossos filhos, haver essa troca, enquanto que é uma fase de conhecimento, de conturbação, né, para o garoto em formação, e que já começa ali a percepção dele de que, olha,
eu pensei que meus pais fossem meus melhores amigos. Não, mas eles são só meus pais. E é nessa hora em que você pode observar que as famílias, elas jantam sem conversar. Quando não é uma TV, né, é um celular. Os filhos sentam, comem à mesa, pai e mãe também, e não existe mais aquele diálogo. Nos raros momentos que a família se reúne, que é na alimentação, no momento de jantar, de almoçar, café da manhã, eles estão cada vez mais isolados. E aí, isso reflete, porque quando o seu filho está em uma casa em que ninguém conversa, em que ninguém interage, na escolinha, na escola os colegas vão interagir, vão falar sobre futebol, vão falar sobre aquele site, olha, aquele site meio perigoso que ninguém queria ver, ou conteúdo adulto. Eles vão conversar entre eles. Eles se permitem conversar, mesmo com medo de serem analisados, julgados, mas ali, muitos pais falam, eles são seus amigos, eles não gostam de você. Mas esses colegas, quando estão conversando, eles estão trocando informações, se permitindo, abrindo-se ao outro. Isso é uma demonstração de interesse comum. Eles estão interessados um pelo outro. Enquanto em muitas casas, nós não vemos isso. O que muitas crianças veem é que muitos pais entram em conflito, né? E ainda para reforçar esse processo de isolamento, o auto-isolamento desse jovem, dessa criança, é que eles percebem que os pais, a residência, o lar, que até certo momento é o melhor lugar do mundo, começa a ser um ambiente em que eu sou ninguém, as pessoas não lembram de mim, a não ser para cobrar as notas da escola, ou para me recriminar, ou para lembrar das regras de entrar, escovar os dentes, a hora que você vai chegar em casa, a hora que você vai sair, com quem, para onde. Esse ambiente é muito ruim. Esse é muito ruim. Você lembra no começo que eu falei daquele garoto com bullying, aquele garoto que ou está sofrendo ou está fazendo bullying? Já começa a ser consequência de tudo isso que eu estou falando. Exatamente desse ambiente familiar que está, né, dispersivo por parte dos membros. E ainda, quando chega aquele momento em que um jovem já pré-adolescente já está nessa formação consciente de que, olha, eu quero me formar, eu quero sair daqui de casa, quero ter a minha vida, de repente ele começa a ver um mundo sem a presença dos pais, porque é um ambiente de conflito, um ambiente que as pessoas não se interessam por mim, um ambiente que as pessoas, né, só lembram de mim no aniversário ou quando tem conveniência. Mas elas me amam. E que demonstração de amor, de afeto, que não é diário, que não é constante. Bom, aí quando o adolescente começa, como nós pais ouvíamos, né? Hoje, nós ouvimos antigamente, está querendo engrossar o cangote. Né? Está querendo engrossar o cangote. Olha, isso aí é coisa de macho. Você chegou aqui, está com essa cara aí, está triste, o que for, brigou com a namorada, ou no colégio o pessoal está sacaneando com você. Bom, isso é coisa de homem não. Tem que fazer assim, vai ficar choramingando, começa entre aspas, aquele comportamento machista em que o jovem que está em conflito, o jovem que está sofrendo, o jovem que está passando por um momento difícil, ainda recebe pressão da família. Ainda recebe a pressão da família de que ele não deve se comportar assim, que ele não deve agir assim, e aí complica ainda mais o estado psicológico e emocional desse jovem. Né? Quando ele procura, de repente, a família, está todo mundo isolado. Ou isolado pensando no seu universo pessoal, não tem, eles são estranhos que moram na mesma casa. E quando se reúnem, antes ficavam em silêncio. Agora vamos todo mundo para o celular. Quer dizer, ficou uma coisa de que antigamente era porque não queria falar, ou não se permitia falar ou conversar. E agora, essa família, cada um isolado, procura conversar com estranhos na internet e as pessoas que dizem ser os mais importantes da vida estão isolados, do seu lado, mastigando um pão, tomando café. O que falta é acolhimento. Acolhimento. Muitas pessoas só dão conta de que quando perderam a oportunidade de dizer, porque já é tarde, é que ela começa a se dar conta
e onde é que eu estava, o que foi que eu fiz. Recentemente eu ouvi um jovem dizendo: eu sei que minha mãe me ama, eu sei que o meu pai me ama, não duvido jamais disso. Porém, a minha mãe foi mãe-pai com meu pai vivo. Por quê? Porque minha mãe, além de fazer o papel de mãe, de carinho, de palavra doce, de levar o amor materno, né? Ela também se preocupava e conversava mais comigo com relação aos meus conflitos, que era papel do meu pai. Eu sei que o meu pai tinha um estilo dele, a cultura dele, né, a criação dele, mas e eu nessa história? E eu nessa história? Então, minha mãe fazia o papel de mãe e pai porque, além de cuidar da casa, cuidar dos filhos, na questão de prover o lar, mas o papel de pai de apoio emocional, de ser amigo além de pai. Estamos conversando com seres humanos, né? Estamos criando pessoas, formando adultos. E muitos desses jovens que hoje expressam, né, através da violência, do bullying, da agressão física ou verbal, são pessoas que muitas se encontram só. Pode observar a quantidade de amigos que esta pessoa tem. Geralmente é muito pouca. Ou quando tem uma quantidade de amigos, ela se encontra isolada nesse círculo de amizade, não consegue se abrir, porque já foi formado o seu perfil psicológico de que eu não posso confiar, eu tenho medo de confiar, eu tenho medo de me abrir, né? Eu posso ser julgado, recriminado, discriminado, porque tudo isso eu não tive em casa. Eu não tive o inverso de tudo isso em casa. Já começou pela minha residência. Então, o que é que você tem feito pelo seu filho, além de casa, comida, roupa lavada, né, sustento? O que é que você tem... De que maneira você tem participado da vida dos seus filhos? Né? Se você muitas vezes fala, olha, aquele bebê, aquela criança que eu amava, que eu sempre amei, que me enchia de carinho quando eu chegava do trabalho, me abraçava, que eu dava pai, mãe, me dava beijo, de repente cresceu e ficou distante. Essa cobrança que você faz, talvez seja a mesma que ele também faça. Aquele pai que quando chegava em casa, a primeira coisa que queria fazer não era nem tomar um banho nem um café, era me abraçar. Quando eu estava na sala, passava, me chamava, me botava no colo, me beijava, me dava carinho. Né? Aquele pai que se preocupava comigo e estava perguntando mais vezes por dia como eu estava. Que quando eu estava almoçando ou jantando à mesa, no mínimo passava por mim, antes de sentar, passava a mão na minha cabeça como uma forma de carinho. Talvez, né, você esteja se perguntando onde é que essa relação se quebrou e enfraqueceu. Ela não quebrou nem enfraqueceu. Né? Coloque o seu orgulho de lado e seja ser humano. Crie esses laços, ainda podem ser fortalecidos, é sempre o momento de fortalecer, porque amor não se acaba. Fortaleça esse laço de amor com seu filho, com a sua família, diariamente. Dá um abraço. Não sou muito de abraço. Faça um gesto de carinho, né? Se não quer um abraço, um beijo, não quer um beijo, um gesto de carinho, um afago, né, na cabeça, um cafuné. Se preocupar mais, conversar mais, conhecer o que é que seu filho pensa agora sobre o futebol, sobre a política, o que é que os colegas dizem. Tente pertencer a esse mundo. Não adianta a gente culpar, tentar justificar o injustificável, tentar encontrar uma desculpa para fatos e tragédias, quando, na verdade, nós fazemos parte da formação, né, desses adultos. De alguma forma, nós contribuímos para que isso viesse a acontecer. Fica o recado e, acima de tudo, né, em vez de recriminar os alunos que, por brincadeira ou que for, estejam fazendo isso nas escolas, vamos tentar atender e aproximar esses jovens. Seus filhos, sua família são as pessoas mais importantes, não por laços consanguíneos, mas porque são pessoas que pertencem ao mesmo universo de laço de afeto e formação que vocês precisam demonstrar, entender o outro, entender a ira do outro, aquele momento de raiva. Muitas vezes aquela agressividade é um grito de socorro, é uma demonstração de fraqueza. E não adianta você responder à ignorância com ignorância, porque você sabe, aquele bebê, aquela criança, estão ali, continuam ali. Por que está se tornando? Por que está tendo aquele comportamento? Amor também é buscar entender e procurar o motivo. Né? Pense nisso e reavalie, né? Vá reavaliar
a maneira que você está agindo e se comportando em família. Muitas vezes as pessoas aproveitam o fim de semana para ficar com os amigos que dão alegria, prazer, contam piada e me fazem bem. Quando, na verdade, tanto quanto pessoas que te fazem bem são importantes, estão em sua casa e você não se permite mais a isso. Pense, reflita e vamos cuidar das nossas crianças e dos nossos jovens com as nossas atitudes. Um abraço.